O tema da palavra que eu queria trazer para os irmãos nessa noite é: ensina-nos a orar. Diga comigo: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Essa foi uma frase, um pedido, né, que os discípulos fizeram a Jesus. Abra comigo em Lucas, capítulo 11, no versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. A palavra de Deus diz assim: de uma feita, Jesus estava orando em certo lugar. Diga comigo: Jesus estava orando. Certo. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Diga comigo: então ele os ensinou. Agora pule comigo para o versículo 9. Versículo 9 do capítulo 11. A palavra de Deus diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo, diga comigo, todo. Não é metade das pessoas, não são metade das pessoas, não é algumas pessoas porque elas são mais tementes a Deus. Diga comigo: todo. Pois todo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você pode dar um glória a Deus? Oh, aleluia! Obrigada, Jesus, pela sua palavra. Irmãos, oração é um tema que mexe muito comigo, porque é uma batalha minha e de Deus há muitos anos. Pela graça de Deus, eu fui nascida no Evangelho, aceitei Jesus lá com seus 10, 11 anos, e eu gosto muito de orar, né? Assim, quando está na igreja, eu gosto da intercessão, eu gosto de estar orando em línguas, mas o Senhor, Ele sempre me chamava para um nível mais íntimo, e essa era uma guerra pessoal minha, muito forte, na verdade. A guerra do quarto, a guerra de entrar no quarto e fechar a porta, e estar ali constantemente diante de Deus em oração. Então, falar sobre oração é pregar para mim mesma, é desafiar também a mim mesma. Então aqui hoje eu estou falando aos irmãos e a palavra está edificando a mim mesma, porque é uma guerra minha. Deus, o Espírito Santo também tem me motivado, também tem me levado a esse lugar de batalha, para estar na presença de Deus constantemente. Mas eu creio, irmãos, que nessa noite vai ser liberada uma unção de oração sobre a Pastor de São Luís. Eu creio que durante esses 21 dias, coisas antigas vão destravar na nossa vida espiritual. Batalhas antigas contra pecados, contra procrastinação, contra coisas que não conseguíamos vencer. Deus vai nos dar vitória durante esses dias. Você crê? Se você crê, diga: eu creio. Eu creio, irmãos. Precisamos orar. A igreja, o cristão, a grande marca do cristão é a oração. E a Bíblia nos conta que Jesus estava orando. E os discípulos disseram para ele: Senhor,
ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E Jesus pacientemente ensinou eles. Disse: olha, Pai nosso que estás no céu. O Senhor foi esboçando ali uma oração, que ali não é uma oração para nós ficarmos muitas vezes repetindo, mas é um modelo, são tópicos, para que nós possamos nos aprofundar, é tipo um guia. Porque nós precisamos orar, igreja. Muitos de nós, na virada do ano, pegaram aquele alvo, né? Aquela folhinha dos alvos e anotaram um monte de coisa. Nós anotamos várias coisas que nós queríamos fazer durante esse ano de 2022. Vários propósitos, várias coisas que queríamos empreender. Mas talvez a gente já jogou aquilo fora. Não sabe nem mais onde está aquele papel. Uns vão pegar aquele papel só no fim do ano. E muitas vezes, como aconteceu comigo, chegar no fim do ano, ver muitas daqueles alvos não cumpridos. Ver muitos daqueles propósitos não realizados. E aí a gente diz assim: meu Deus, mas eu orei. Aqueles 5 minutos que o pastor Elcio mandou ficar de joelho, eu entreguei, eu abdiquei de passar com a minha família, para passar de joelho, para passar meia-noite na igreja. Isso é bom, isso é louvável, Deus honra isso. Mas as bênçãos de Deus, irmãos, elas não são automáticas. O que Deus tem para fazer na nossa vida não acontece apenas porque Ele quer nos dar. Porque Deus, irmãos, Ele te ama tanto. Ele disse que se Ele deu o Filho dEle, porventura Ele não nos dará todas as coisas. Deus, Ele não quer negar nada a você. Deus, Ele te ama. Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer te abençoar. Ele quer te prosperar. Ele quer te dar um casamento feliz. Ele quer curar teus filhos. Ele quer restaurar a tua casa. Ele tem interesse de fazer isso. O problema não está nele. O problema, irmãos, é que tudo que Deus faz na terra, Ele decidiu fazer através da oração. Tudo que Deus faz na terra, há alguém que Ele levanta para orar e trazer à existência aquilo que não existe. Talvez você já ouviu, Deus já falou muitas profecias, muitas palavras grandes para você, coisas que Ele quer fazer na sua vida, mas a gente senta no sofá, liga a Netflix e espera Deus fazer, né? Liga o jornal da Globo, fica lá a noite todinha. Liga o jornal da manhã, fica lá a manhã todinha. Não, Deus prometeu, Deus vai fazer. Só que no mundo espiritual, irmãos, não é assim. Precisa de uma cooperação nossa. Nós precisamos dizer: Deus, o Senhor falou, agora eu estou aqui, faz, Senhor, eis-me aqui, a minha mão está aqui, a minha mão está vazia, eu não tenho nada para te dar, porque tudo que eu tenho vem de ti, então eu estou aqui, me dá. Eu quero saúde, eu quero prosperidade, eu quero uma vida espiritual elevada, eu quero profundidade, eu quero os meus filhos santos na casa de Deus, eu quero, pode me dar, eu estou aqui, Jesus, faz. Precisamos orar. Sabe por que lá em Tiago, capítulo 4, abra comigo, irmão, essa é uma lapada de Deus muito grande em nós. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Recebe essa. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Cobiçais, ou seja, vocês desejam e não tem nada. Nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a fazer guerras, a lutar, nada tendes, por quê? Porque não pedis. Meu Deus. Ouve essa de novo, irmão, porque essa me acabou. Eu estudando isso aqui, eu disse: Deus, a culpa é toda minha mesmo.
Nada tendes porque não pedis. Diga comigo, nada tendes porque não pedis. Aquilo que você ainda não tem, aquilo que você ainda está precisando, que você está necessitando, que você está lutando, que você está sem paz, está angustiado, não está conseguindo dormir. Sabe por quê que você ainda não recebeu? Porque você não pediu. Nada tendes porque não pedis. Deus, Ele tem tudo. A Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele diz assim, olha, se eu que sou má, irmã, eu que sou má, se o Samuel pedir um ovo para mim, eu não vou dar um escorpião. Se ele me pedir pão, eu não vou dar uma cobra. A Bíblia diz, imagina o Pai. E Ele diz, olha, não só peçam, pedi e dá-se-vos-á. Não para por aí, não, busquem, batam, insistam. Quando Jesus explica nesse capítulo, Ele fala outras histórias sobre insistência, sobre persistência. Não parem de bater, insistam comigo, não desistam, peçam, peçam, peçam e vocês vão receber. Por que nós estamos vendo uma geração de uma igreja muitas vezes desidratada, de uma igreja que às vezes a gente vai conversar com os irmãos e às vezes a gente mesmo, ai, eu estou tão fraco, ai, não aguento mais liderar essa célula, está tão pesado, não aguento mais ser voluntário do Paz Kids, está tão pesado, não aguento mais louvar, está tão pesado para mim. Porque nós estamos fazendo tudo no nosso braço. Não tem água, não tem alimento, não tem unção, tudo porque a gente não pede. Primeira coisa que Deus quer te dizer nessa noite: peça. Ah, Keila, mas eu vou pedir então pela minha vida espiritual. Deus quer que eu peça para eu ler mais a Bíblia, né? Deus quer que eu peça essa parte espiritual. Não, somente. Deus quer que você converse com Ele sobre tudo. Olha, a Bíblia conta a história de Davi. Davi era um homem que ele era íntimo de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. E a Bíblia diz que ele caiu em adultério com uma mulher casada, matou o esposo daquela mulher. E quando Deus ele foi exortar Davi, foi chamar Davi a atenção, ele disse: Davi, por que tu não me pediu? Por que tu não conversaste comigo sobre isso? Eu te daria. Davi escreveu, irmãos, mais de 80, 90 salmos sobre guerra, sobre perseguição, sobre luta, sobre depressão, sobre tristeza. Mas ele nunca escreveu para Deus sobre a guerra nessa área da sua vida. Ele tinha uma guerra nessa área sexual. Ele já tinha mais ou menos umas 3 a 4 esposas. Mas ele tinha uma luta nisso, e ele nunca falou com Deus sobre isso. E Deus disse: Davi, se tu tivesse me pedido, eu tinha te dado, meu filho. Fale com Deus sobre tudo, em qualquer hora. Eu ouvi a história de um irmão, que ele era crente, um irmão crente, casado. E ele trabalhava assim, fazendo serviços em domicílio. E ele foi na casa de uma mulher muito bonita, cheia da pombagira, cheia de demônio. E quando o irmãozinho chegou, o irmãozinho fraco, tá um pouco fraco, rolou o clima. Rolar o clima, irmão, é que encheu de demônio no ambiente. O ambiente está cheio de demônio. E aí o irmão fez o serviço lento, não fez de todo jeito para voltar no outro dia, para terminar o serviço. Sei que ele durou 3 dias para terminar o serviço na casa da demônia. Não deu outra, irmão. A Bíblia diz: ninguém que brinca com fogo perto dos peitos que não vai queimar. Queimou, marcaram para ir no motel. Quando chegou na hora lá,
Na hora, ele disse: peraí que eu vou no banheiro. O irmãozinho entrou no banheiro, se sentou no vaso. Ele disse: Deus, se o Senhor não intervir agora, se o Senhor não me ajudar aqui agora. Ele se humilhou ali, irmãos. Ele disse: eu estou com vergonha do Senhor. Aquela mulher, ela está ali me esperando. Se o Senhor não me ajudar agora, eu vou pecar feio. Me ajuda. Irmãos, ele conta que quando ele abriu a porta, ele disse: está amarrado, Satanás. Eu não vou cair, eu estou de pé. E a mulher disse: meu Deus, tu está louco. E ele disse: te veste que nós vamos embora daqui agora. E venceu a tentação. Você pode dar uma glória a Deus? Ore sobre tudo. Ore em todos os lugares. Ore em qualquer situação. Talvez assim: Keila, mas eu na hora, eu estou com vergonha de Deus. Deus está me odiando nesse momento. Tá, não. Irmãos, Deus nunca vai odiar você. Você pode se sujar no lamaçal do pecado, ficar todo sujo, fedorento, desfigurado. Se ele te olhar lá naquela porta, ele diz: é o meu filho, faça a festa. Ele voltou, bota anel, bota sandália, veste roupa nova e prepara o cabrito. O que estava morto reviveu, perdido e foi achado. Deus nunca deixa de amar você. Por isso, Ele nunca deixa de te ouvir. Quem a gente ama, a gente ouve. Irmão, quando o James estava apaixonado por mim, que ele ainda está, olha a palavra, está repreendido, Satanás. Em nome de Jesus. Não, mas eu digo assim, namoro, pastora Hannah, a senhora sabe como é. Irmão, esse rapaz, eu li, era livros de 400 páginas com ele no telefone. Porque eu era assim, irmão. Eu doutrinei ele direitinho de casar comigo. Que eu queria um homem que gostasse de missões, que quisesse ir para as nações. Então eu li, era só livro de missionário. E missionário que sofria fome, peste. Era só esse livro que eu lia para ele. E mandava ele preparando o cabra. Dizia assim: ó, você quer casar comigo? Mas eu não sabendo que ele ardia mais no coração dele do que no meu. Porque quando Deus une é assim. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Deus vai te unir com a pessoa certa. Você crê? As irmãs que estão solteiras dêem glória. Os irmãos que estão solteiros dêem glória mais alto. Olha, os irmãos têm vergonha, mas Deus vai fazer na sua vida. Se não for na sua fé, é na minha. Deus vai fazer. Amém. Irmãos, ele ficava a madrugada todinha, se fosse preciso, ouvindo aquele livro, eu lendo para ele. Lendo. Quem a gente ama, a gente ouve. Quem a gente ama, a gente para ouvir. Ei, você é amado de Deus. Ei, você é amada de Deus. Não importa a situação, o horário, se você está em pé, se você está deitado, se você está no chuveiro, eu não sei. Ore, fale com Ele, Ele vai te ouvir. Ore, fale sobre tudo. Quando você está numa crise financeira, conta zerou, cheio de conta para pagar, com quem que você fala? É com um banco para pedir empréstimo? É com um parente que vai ficar falando mal de você? Fale com Deus. Diga: Deus, acabou. Acabou, Deus, não tenho mais nada. Senhor, Deus, eu estou aqui para te pedir, me ajuda. Pode ser que foi talvez você que fez tudo errado, mas eu quero te dizer, Ele é Deus de misericórdia. Ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Ele quer ajudar você. Não tenha vergonha do seu pai. Ele não vai te dar uma cobra. Ele não vai te dar um escorpião. Ele vai te dar paz. Ele vai te dar amor. Ele vai te dar certeza. Ele vai te dar provisão. Ele vai te dar cura. Ele vai dizer: eu sou. Toma a vitória nas tuas mãos.
Aí você pode me perguntar: Keila, mas por que eu tenho que orar? Se a Bíblia diz que antes que as palavras saiam na minha boca, Deus já sabe. Por que então que eu tenho que orar? Irmãos, oração é um mistério. Oração é um mistério. Quando eu olho para o livro de Levítico, que eu vejo aquele monte de ritual, aquelas coisas minuciosas que às vezes eu nem entendo, para poder alguém chegar a Deus. E hoje, se eu dissesse: Pai, hoje se eu não preciso estar com uma roupa adequada como os sacerdotes estavam, eu não preciso trazer uma rolinha, eu não preciso trazer um cordeiro sem mancha, porque o cordeiro já foi sacrificado por nós. Tudo que tinha para ser feito, Ele fez, para que hoje eu e você só fizéssemos: Pai. Pode ser gritando, pode ser baixinho: Pai, eu estou com medo. Pai, eu não tenho mais nada. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ele abriu um novo e vivo caminho. Ele te deu acesso a uma dimensão indescritível, imensurável. Que privilégio poder te chamar de Pai e saber que o Senhor me escuta, que me ouve, que me responde, que me vê. Tudo que tinha que ser feito, todo sacrifício, todos aqueles pormenores, todos aqueles rituais complicados que Deus exigia para que nós, sujos, cheios de pecado, pudéssemos chegar a Ele, foi satisfeito em Cristo. E Jesus, Ele abdicou de ser o unigênito para ser o primogênito. Por isso, irmãos, a oração é um mistério. Se você tivesse o telefone do presidente dos Estados Unidos, eu te diria: irmão, tu é forte, hein? Se você tivesse o telefone, o contato íntimo com o empresário mais rico do mundo, e esse cara, ele fosse favorável a você, na hora que você ligasse: é a Priscila que está ligando, pode deixar atender. Deixa atender, o que ela está precisando? Disponibiliza tudo, viu? Disponibiliza tudo, porque ela é especial para mim. Pode disponibilizar. Eu ia dizer: Priscila, o Elcio casou bem, hein? Tuas conexões são excelentes. A boa notícia que eu tenho para te dar é que você não tem o telefone do presidente dos Estados Unidos. Você não tem a conexão com o empresário mais poderoso da terra. Você tem a conexão do único Deus que criou o céu, terra e mar, e com uma palavra Ele traz à existência o que não existe como se já fosse. E mais uma notícia: Ele te ama. Você é especial para Ele. Você é prioridade na lista de Deus. Os animais comem na mão dele. Ele sustenta todas as árvores. Meu Deus. Quando a gente está viajando de carro, o James, ele gosta muito de falar isso para mim. Ele: amor, Deus sabe todos os pés de plantas que estão aqui nessa estrada. Isso me deixa assim, eu fico maravilhada. Por quê? Eu digo: meu Deus, Deus é muito grande.
Mas, na hora que eu digo, Pai, tudo pode esperar. Na hora que ele vê uma lágrima rolando no seu rosto, a Bíblia diz que ele não resiste. Meu Deus, ele não resiste ao coração quebrantado e contrito. Quando ele vê o filhinho, a filhinha dele chorando, ele diz: para tudo. Para tudo. Deixa eu ouvir o que ela está falando. Deixa eu ouvir o que ele está precisando. Por isso Jesus, ele deu tanta orientação para a gente. Ele disse: peçam. Peçam. Tem irmãos, tem igreja que a débita só agradecer. Só agradeça, agradeça, agradeça. Eu não tenho nada contra. Mas eu sou daquelas que obedece Jesus. Jesus disse: peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta vai ser aberta para vocês. A palavra que Deus tem para dizer hoje para você: peça. Você tem uma conexão poderosíssima. Conexão aberta a qualquer hora, a qualquer momento. Você não precisa estar vestido com roupa boa, roupa cara. Você não precisa estar uma viagem. Não, Pai, está conectado. Pai, está conectado. Irmãos, Jesus, isso é uma coisa que, sendo Deus, orou. Jesus, ele era todo homem e todo Deus. Aqui na terra ele não tinha os atributos de Deus. Ele não podia estar em Jerusalém, na Galileia no mesmo tempo. Então ele era Deus, mas ele era todo homem, um homem cheio do Espírito Santo. Jesus, diga comigo, Jesus orou. E nós, crentes, achamos que a gente não precisa orar. Ficamos 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano todinho sem orar. A Bíblia diz que quando foi para ele tomar uma grande decisão de escolher os seus 12 apóstolos, irmão, Jesus passou a noite toda orando. Passou a madrugada toda orando. Quando amanheceu, ele disse: já sei quem é. Você imagina Jesus, meu Deus, e Deus, ele dizendo: Espírito Santo, quem é? Quem é Espírito Santo? Quem são os meus 12? Quem são os meus discípulos? Quem são? É muita pretensão nossa achar que nós podemos ter uma vida cristã sem oração, né? É muita justiça própria, é muito autoconfiança, é pecado mesmo, né, pastora? Dá o nome logo da coisa. Eu acho, é pecado. Porque Jesus nos deu exemplo. Há quanto tempo nós não passamos uma noite toda orando por algo? Às vezes você passa a noite todinha brigando com o homem. É a noite todinha: tu não presta, tu não presta, tu não presta, por isso, por isso. Amanhece a ladainha brigando com o outro, mas não tem coragem de dobrar o joelho e pedir: Deus, eu quero um casamento restaurado. Deus, muda esse homem, porque senão ele morre hoje, Jesus. Muda essa mulher, Jesus, porque senão eu vou me embora, vou morar até no deserto, porque eu não aguento mais ela. A gente briga, a gente esperneia, como diz lá em Tiago, a gente até mata, inveja, mas não tem coragem de dobrar o joelho, de sentar, de deitar, de botar o rosto no chão, não sei, mas de dizer: Deus, eu quero isso, Deus, né? A gente murmura, a gente fala: ah, Deus, Deus, mas não tem coragem de pedir. Jesus, quando estava sendo perseguido, orou. Jesus orou pelos seus discípulos. Quando Pedro estava sendo peneirado, o diabo estava pedindo para peneirar, ele disse: mas eu orei por ti. Meu Deus, um sopro de Jesus, Satanás ia embora, mas Jesus faz questão de dizer: eu orei por ti. Jesus orava. Jesus orava, irmãos. Se nós não estamos orando,
Nós estamos julgando ser melhor do que Cristo. Daniel preferiu ser jogado na cova, porque ali ele estava dizendo: pode me matar, pode, eu vou morrer, do que passar 30 dias sem orar. Olha isso. Às vezes eu ficava assim: meu Deus, por que ele não ficou rapidinho 30 dias sem orar, ou fez só uma oração em espírito? Por que ele não fez rapidinho isso? Só para se livrar? Não. E eu ficava encucada: meu Deus, por que a oração é tão vital? É tão crucial assim? E aí o Espírito Santo falou comigo: oração é água. A maior necessidade da igreja nesses dias, porque nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos. O mundo está em tensão. Qualquer hora uma guerra vai explodir aí. Nós somos a geração do avivamento. Eu creio. Se você não crê, eu creio. E a noiva e o Espírito dizem: vem. E eu digo para ele: vem, vem, Maranata, Jesus. A maior necessidade da igreja nesses dias é de comida e de água. Comida é a palavra. Nós precisamos saber a verdade, irmãos, porque muitos vão se levantar mentindo para nós, com conversa que vai parecer verdade, mas não é. E se nós não estivermos aqui, alicerçados nessa palavra, nós vamos cair. A Bíblia diz: cuidado, porque há até alguns escolhidos. Precisamos de comer e precisamos de água. O organismo, ele pode ficar até 30 dias sem alimento, sem comida, mas sem água. 72 horas, em 3 dias você morre de desidratação. Pior coisa que alguém pode fazer, coisa ruim, é dizer assim: olha, você tratar comida como prescrição médica. É muito chato isso, né? Quando a gente chega nisso de precisar ser a comida uma prescrição. Você tem que comer tal hora, isso, aquilo. Porque comida é prazer. Comida é deleite. Oração é água. Palavra é comida. Só que você e eu precisamos tanto disso, que se Deus precisar te dizer: vai ter que comer isso aqui, vai ter que comer tal horário, vai ter que comer isso, Ele vai fazer com você, porque a sua vida espiritual para Deus é mais importante do que o seu comodismo, do que o que você acha legal, o que você acha bom. Só que comer é um privilégio, orar é um privilégio, conhecer a palavra de Deus é um privilégio. E por que tem, irmãos, por que a gente tem tanta dificuldade? Então, Keila, já que é tão simples assim, já que eu posso entrar com ousadia, com confiança diante do trono da graça, já que tudo está disposto, Deus quer me abençoar, eu posso pedir, Ele está disposto a me dar, Ele quer me abençoar. Por que é tão difícil orar? Diga comigo, por que é tão difícil orar? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Por que tanta dificuldade para nós estabelecermos uma vida de oração constante diária? Primeiro, porque nós não sabemos como orar. A Bíblia diz lá em Tiago 4 também, diz assim, e vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para os seus próprios deleites. Então a gente não sabe, irmão, como orar. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Você tem um professor no seu interior. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Não pense que esse desejo que você está aí no seu coração, de a partir de amanhã ou de chegar em casa começar a orar, vem de você. Não é você, não. É Ele. É Ele quem manda e diz: pede, pede, busca, bate, eu vou te dar, eu vou fazer, eu quero fazer. Pede, busca, bate. O desejo de orar não vem de nós.
O ir ao lugar da oração, o ir ao lugar do quebrantamento, não é humano, é o Espírito de Deus que nos leva a esse lugar. E eu creio que o Espírito Santo vai te levar ao lugar de constância na vida de oração a partir de hoje. Se você crê, diga amém. Se você quer, diga eu quero, Espírito Santo. Me leve ao lugar de oração. Me leve ao lugar da constância, da permanência, da profundidade na vida com Deus. Não sabemos como orar, mas se Ele ensinou os discípulos, Ele também vai nos ensinar. Segundo, irmão, o diabo não quer que você ore. Tem uma boa notícia para você. O diabo não tem medo quando você canta. O diabo não tem medo quando você vem aqui para a igreja. Nada disso afeta ele. Ele diz, está tudo bem, até aí está tudo bem. Ela está no raso. Mas é bom você vir. É um start, você está entrando nas águas. Está entrando aqui, ó, a água está no tornozelo. Mas, meu querido, quando a igreja lança uma campanha dessa de jejum e você diz assim, eu vou entrar, eu vou jejuar. Quando você diz, a partir de amanhã, eu vou levantar a tal hora e eu vou orar. Ele nem acredita, ele diz, quero ver. Aí tu tem um sono diabólico, como tu nunca teve. Tu vai te ajoelhar, passa um vulto. Quantas vezes isso aconteceu comigo, eu me levantava logo. Eu me levantava logo e dizia, oh meu Deus, acabou. Toda a unção que tinha acabava. Eu me sentava logo e dizia, oh Jesus, agora acabou, não vamos orar não. Aí tu tá orando ali, cai um negócio lá na cozinha. Ei, diabo saliente. Tu vai orar, o menino começa a bater na porta. Mamãe, eu tô com fome. Tu acabou de dar comida, mas o menino tô com fome. Tudo começa a se transtornar. Isso se chama resistência. O diabo, ele treme quando você dobra os seus joelhos, irmão. O diabo, ele treme quando você diz que vai entrar num propósito desse, porque ele sabe que se você pedir, Deus vai responder. Ele sabe que se você orar, o Pai não vai resistir. Você vai viver os propósitos se você apenas pedir. Então, irmão, a partir dessa semana vamos botar medo nesses demônios e dizer, sai daqui, Satanás, porque eu vou orar. Se não conseguir de joelho, irmão, ora sentado. Que ele não ora deitado, ora no banho, ora não sei, dirigindo. Eu não sei orar no ônibus, ora em qualquer lugar, apenas ora, igreja. O diabo não quer você orando, irmão. Quando você ora, você abre os céus e limita o inferno. Tem uns irmãos aqui na igreja que eles estavam passando por uma onda de enfermidade. Rapaz, mas era doença. Toda hora era um positivo, Covid, positivo. Carro quebrando, não sei o quê. Aí nós fomos lá para a casa deles. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo me disse, manda orar e liberar fé. Manda orar e liberar fé. Estão sem fé, não estão orando. Aí eu disse, olha, Deus me disse que vocês são um homem e uma mulher de fé, uma mulher de oração, mas estão com a guarda baixa. Meu irmão, que o diabo gosta é de crente com a guarda baixa. Ele pinta, ele pisa, ele borda. É carro que quebra, é menino que adoece, é doença para todo lado, ele pinta e bota. Ele tira o recurso que era para você ofertar aqui, ele bota lá para a farmácia, bota lá no mecânico, bota lá não sei o que, ele pinta e borda com crente com guarda baixa. Eu falei, olha, hoje de tarde o senhor vai proibir o diabo de positivar Covid em qualquer um da sua família mais. Proíba. Porque ele não tem autoridade de botar doença em ninguém da sua família, não tem não. Proíba. E diga, o carro vai sair. O carro vai sair, irmão.
Tinha uns na família desse irmão que estava até gripado, mas quando fizeram o exame, negativo. Daí por diante foi só negativo, 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 negativo. E o carro saiu e a bênção chegou. É assim, irmão, quando o crente se levanta para orar, o diabo para de agir. Quem não pode? Deixa eu te dizer, irmão, quando você vai orar, o diabo ele não tem nem acesso àquele lugar. Você não se espanta que o diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus até 30 anos de idade? O diabo ele não tem acesso nas conversas de Deus com você não, irmão. Quando você entra naquele lugar, pode vir a resistência inicial, mas você diz, eu vou ficar aqui. Satanás, sai, porque eu não saio daqui. Quem tem que sair daqui é tu, eu não vou sair. Aí, irmão, o diabo sai, ele não tem acesso àquele lugar. Aquele lugar é um jardim regado, é só você e ele. Oh, porque é difícil orar? Porque tanta dificuldade para orar? Porque é difícil, irmãos. A Bíblia diz que Moisés estava no monte. E enquanto ele estava com as mãos levantadas orando, Josué vencia a guerra. Ele estava com as mãos levantadas, a guerra estava sendo vencida pelo povo de Deus, só que pesa. Às vezes nós estamos orando por coisas que Deus, Ele quer mais de você. Tem coisa, irmão, que você vai orar, amanhã já está resolvido. Eu tenho muitas experiências assim, de eu orar e amanhã a coisa já está. Mas tem coisas que Deus, Ele quer você mais. Tem coisas que Ele disse, se eu der para ela todo, ela não vai falar mais comigo. Se eu der para ela isso tudo rápido, ela vai deixar o lugar. Então Ele diz, eu não vou dar tudo, eu não vou dar logo. Aí você precisa sair do pedir para buscar. Aí você já busca Ele. Deus, por que não está vindo? Aí a mão começa a pesar. Por que meu marido não está se convertendo? Por que eu estou prestes a me divorciar? Deus, eu estou orando, Deus. É porque Deus quer mais de você. O problema nunca está em Deus. O problema nunca é o poder dEle, nunca é a mão dEle, nunca é a fidelidade dEle. O problema sempre está em nós. Se Deus, Ele não muda aquilo que você está orando, Deus, Ele muda você. Deus, Ele quer mais. E às vezes, irmão, a mão pesa. E aí vem uma arma tão poderosa, que é a oração em conjunto. Tenha parceiros de oração. Tenha pessoas com a qual você pode ligar e dizer, me ajuda porque a minha mão pesou. Eu não tenho mais força, a guerra está sendo perdida e eu não tenho mais força, ora comigo. Entre em propósito comigo, me ajuda em oração. Ora por mim, porque a minha mão está cansada. E vem o Arão, e vem o e levanta a mão até o fim do dia. Ei, se você não conseguir orar sozinho, chama alguém. Só não pare de orar. Se você não conseguir sozinho, pelo amor de Deus, peça ajuda, peça alguém. Só não pare de pedir. Só não pare de pedir. Sabe por que muitas vezes também é difícil orar, irmãos? Porque nós chegamos na presença de Deus tão culpados, tão com uma consciência de pecado, com uma consciência de imundície. Por que Adão fugiu da comunhão com Deus naquela tarde? Você acha que Deus não sabia que ele tinha pisado na bola? Deus podia ter chegado logo como um trovão, fulminando todo mundo. Adão, tu vacilou, Adão. Por que tu fez isso? Chegaram logo como um trovão, com raios, fogos e destruindo logo tudo. Não. Deus, Ele é o mesmo. Ele chegou como Ele chegou todas as tardes. Adão, onde tu estás?
O comportamento de Deus não muda se você muda. Deus, Ele não abandona se você abandona Ele. Deus, Ele não te rejeita se você rejeita Ele. Deus, Ele não aponta o dedo no seu rosto e diz: você me desobedeceu e agora você vai pagar por isso. Esse não é o meu Deus.